Qual é a consequência jurídica na situação em que um servidor público acumula de modo indevido cargos públicos que não poderiam ser acumulados e recebem duas remunerações, ofendendo o que a Constituição estabelece? A decisão recente do STF sobre o tema, e nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. O Supremo Tribunal Federal analisou a situação específica de um servidor público do IBAMA que foi eleito para exercer o mandato de prefeito. E ao iniciar o exercício do mandato, não cumpriu o disposto no artigo 38 da Constituição Federal, que exige o afastamento do servidor público para desempenhar o mandato eletivo de prefeito. E durante mais de 3 anos recebeu de forma indevida 2 remunerações. A remuneração do cargo do IBAMA, para o qual estava afastado e não poderia receber remuneração, já que não estava em exercício, e a remuneração relativa ao mandato de prefeito, violando, portanto, disposição expressa da Constituição Federal. A consequência dessa situação foi o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa em relação a esse agente público e a condenação por ato de improbidade que implica enriquecimento ilícito, porque o artigo 9º da Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade, prevê um rol exemplificativo dos atos de improbidade administrativa que, praticados com dolo, causam ou oferecem enriquecimento ilícito do agente. Há, portanto, não apenas consequências na esfera administrativa, é possível também, segundo o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilização civil desse agente público que acumula de modo indevido remunerações em cargos que, embora não estão sendo acumulados, mas não podem ter esse pagamento de acumulação de remunerações acumuladas. E ao configurar atos de improbidade doloso, que importa enriquecimento ilícito, pode ser aplicado sanções, como a suspensão de direitos políticos, como a perda de função pública, ou ainda o pagamento de multa e outras sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa. Logo, se um agente público acumular de modo indevido remunerações, em especial nas situações em que foi eleito para desempenhar mandato político, que foi o caso análogo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, haverá a configuração de improbidade administrativa e deverá ser aplicado a esse agente que está atuando de modo ilícito, em contrariedade à ordem constitucional brasileira, os rigores e as sanções e todas as consequências jurídicas estabelecidas pela Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Eu espero que você tenha gostado do podcast de fundo dessa semana. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, que trazem conteúdo atualizado sobre temas de importância para a gestão pública brasileira, para os municípios brasileiros, para a administração brasileira. E se você ainda não ativou as notificações do nosso canal no YouTube, faça isso, assim como na nossa plataforma no Spotify, em que você também encontra lá os podcasts da Grifon. E assim que o novo podcast for publicado, você vai ser informado automaticamente sobre a nova publicação e vai se inteirar desse conteúdo sempre atualizado e de qualidade que a Grifon te oferece toda semana. Por fim, eu convido você a conhecer o ED Grifon, que é um setor específico aqui da Grifon, que tem uma série de cursos de capacitação voltados a agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos ou cidadãos que querem aprender mais sobre gestão pública. Você pode se matricular nesses cursos já por meio do endereço que aparece na tela, realizar as atividades propostas, assistir às aulas e, ao final, ser certificado pela Grifon. Nós voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.